Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial neste canal sobre geopolítica ou conceitos que são fundamentais para a gente entender o nosso mundo e que também servem para que vocês entendam melhor as viagens que mostro aqui em várias playlists por vários países. O tema que será abordado hoje é a diferença histórica e de tradições entre os três grandes grupos do cristianismo: católicos, ortodoxos e protestantes. Para todos os efeitos, essas são as três denominações mais reconhecidas, mais conhecidas por vocês e que acabam aglutinando quase 99% de todos os cristãos pelo mundo. Esta que é a maior religião do nosso planeta, com mais de 2,5 bilhões de fiéis, divididos também entre católicos, ortodoxos e protestantes. Então, no vídeo de hoje, vou passar para vocês um panorama histórico, aquilo que as diferencia, mas também as semelhanças. O objetivo desse vídeo, de maneira alguma, é causar intriga ou trazer qualquer tipo de problema que vai tentar acusar alguém de alguma coisa ou tentar dizer que uma é melhor que a outra. Não é este o objetivo. Deixo isso bastante claro, porque sempre nos comentários aparece alguém um pouco mais nervoso, trazendo a sua opinião de maneira mais ríspida. Eu quero trazer, assim como trago em outros temas, um panorama histórico e depois uma análise dos rituais, das tradições, ou até mesmo das questões litúrgicas, O que significa cada coisa para cada um desses cristãos e como que isso já foi vivenciado por mim nas minhas viagens. Afinal, já pude estar em igrejas de quase todas estas principais vertentes do cristianismo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Estamos quase chegando a 200 mil inscritos. Vou ficar muito feliz de poder bater essa marca e, com o crescimento do canal, viajar para lugares ainda mais distantes, ainda menos conhecidos, trazendo sempre um conteúdo de qualidade, muito sóbrio e feito com muito carinho em português aqui para cada um de vocês, no Brasil, em Portugal, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e tantos outros lugares do mundo onde vivem pessoas que falam português ou que querem aprender nossa língua. Então, fica aqui este pedido, fica até o final do vídeo, tenho certeza que você vai se surpreender. Então, eu não posso começar a falar de cristianismo sem falar que, para todos os efeitos, para todos os cristãos, tem início com o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, isso no século I. Então, para todos os cristãos, o cristianismo ele começa a partir daí, os ensinamentos que Jesus passou em vida e depois esses ensinamentos sendo trazidos e passados de geração em geração pelos apóstolos e pelos próprios fiéis. Tendo início com Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se vê como a continuação direta da Igreja fundada por Cristo e os apóstolos, Aquilo que é falado em Mateus, quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre a minha pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Algo nesse sentido, não vou saber certinho, afinal não sou teólogo, sou uma pessoa que é católica, que é cristã, entusiasta de várias religiões do mundo. Eu gosto de estudar as religiões, não só a minha, mas tantas outras, e isso acaba baseando a fé católica apostólica romana naquele primeiro momento. Eu, como sempre, tenho a minha colinha aqui para não cometer erros em números e datas, algo que já fiz em outros episódios, sempre tento corrigir aqui para vocês nos comentários. Então, durante os primeiros séculos era considerada uma igreja indivisa, ou seja, não tinha diferença, Todos eram, para todos os efeitos, católicos. O termo católico já é utilizado no final do século I, quase aí no ano 100, 110 depois de Cristo, e o católico é universal, Então a Igreja Católica utiliza sempre o termo, uma igreja unida, santa, católica e apostólica, ou seja, universal e apostólica, porque tem a sucessão apostólica, já que desde Pedro, um dos 12 apóstolos, a continuação até Leão XIV do sucessor da cátedra de Pedro, ou seja, da cadeira de Pedro.
Há uma separação entre Ocidente e Oriente no ano 1054, falaremos isso quando começar a falar dos ortodoxos, e durante a Idade Média temos a consolidação do papado como autoridade suprema, ou seja, essa autoridade situada em Roma acaba determinando muitos dos aspectos litúrgicos seguidos pelos outros católicos em todo o mundo, isso até os dias atuais. O Vaticano, a Santa Sé, representa isso, e tem os 7 sacramentos bem definidos, ou seja, ele considera os 7 sacramentos como algo fundamental na vida de qualquer cristão, assim como o cristianismo sendo a base da civilização europeia. Depois, mais para frente, no século XVI, temos a Reforma Protestante, falarei sobre ela quando começar a falar sobre os protestantes, e para todos os efeitos, os católicos acabam sendo a maior denominação cristã no mundo. Cerca de 50 a 54% dos cristãos do mundo são católicos apostólicos romanos, principalmente pela conquista, né, do território americano, seja América do Norte, seja América do Sul, por coroas católicas, seja Portugal, seja Espanha. Depois, mais para frente, a Holanda também teve muita influência nas Américas, e isso na África chegou não só através da colonização, mas chegou com várias missões de evangelização, os jesuítas, várias outras companhias específicas que tinham como o seu principal objetivo espalhar o evangelho em locais mais distantes do mundo, né? Então, quais são os principais fundamentos de um católico? E esses principais fundamentos falarei para vocês também referentes aos ortodoxos e aos protestantes. A Bíblia, ou seja, o Novo e Velho Testamento, que inclusive foi colocada junto nesta ordem pelos próprios católicos durante os primeiros séculos. A Bíblia que foi escrita por mais de 1500 anos por vários autores diferentes, mas para todos os efeitos os cristãos acreditam que foi divinamente inspirada, e há esta continuidade, né, esse contínuo desde o Gênesis até o Apocalipse, o que explica muito bem todos os preceitos da fé cristã. Algo muito importante para os católicos é a tradição apostólica, ou seja, a sucessão da cadeira de Pedro até os dias atuais, como tivemos em 2025 com o Papa Leão XIV, após a morte do Papa Francisco, o conclave e o magistério, ou seja, o Papa sendo o chefe da igreja, mas os bispos em comunhão com ele acabam representando os preceitos da Igreja Católica em todas as partes do mundo. Temos bispos temos a divisão, né, dos bispados em várias e várias regiões do mundo, até as mais longínquas ou até mesmo aquelas que não são majoritariamente cristãs. Um papel importante é o papel do Papa, né, o sucessor de Pedro, com a primazia universal em relação aos outros bispos, aos outros patriarcas, se assim podemos dizer, e tem a infalibilidade papal na sua fé, né, em fé e na moral, ou seja, o que o Papa diz deve ser seguido, deve ser considerado como a última palavra aqui na terra, depois daquilo que foi nos enviado por Jesus e os seus apóstolos. A salvação, ela é através da graça de Cristo, ou seja, ela é absolutamente necessária, é uma cooperação humana pela fé e pelas obras, ou seja, um forte ênfase nos sacramentos, sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia, matrimônio, falaremos deles também mais adiante. Consideram a Eucaristia talvez um dos principais sacramentos, porque na visão católica há aquilo que chamamos de transubstanciação. O pão e o vinho, eles se tornam realmente o corpo e o sangue de Cristo. Maria e os santos têm uma grande devoção, né? Os dogmas marianos, a Imaculada Concepção, a Assunção, os santos intercedem por cada um dos católicos, e na escatologia tem o céu, o inferno e o purgatório, um conceito que às vezes não aparece em outras vertentes do cristianismo. Partindo então para o cristianismo ortodoxo. Aqui eu vou focar mais nas igrejas ortodoxas bizantinas, aquelas que têm um rito que vem a partir dos gregos, né? A igreja de Constantinopla, etc.
É importante dizer que também temos ortodoxos orientais, aquelas que são igrejas não calcedonianas, né, que reconhecem a natureza de Cristo como uma forma diferente. Eu posso até fazer um episódio especial sobre isso, mas para todos os efeitos, a maior parte dos ortodoxos, eles são bizantinos e que tem a mesma origem que a Igreja Católica, é uma igreja única por praticamente 1000 anos e que foi desenvolvida sobretudo na língua grega e nas capitais orientais, Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Jerusalém, os outros 4, uma das 4 pentarquias conjuntamente com Roma, né? A pentarquia são os 5 patriarcados principais, enquanto que a Igreja Católica Romana utilizava como língua litúrgica e até em alguns ritos de missa tridentina utiliza o latim. Os bizantinos têm o grego, que é essa língua especial, lembrando que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, né, as epístolas de Paulo, também foram escritas em grego. O grego é uma das línguas originais da Bíblia, conjuntamente com o hebraico, aramaico, pegando desde o Velho até o Novo Testamento. Por que a igreja se separa? Há o cisma do Oriente no século XI, 1054, tem uma ruptura com Roma por questões da primazia papal. Havia o conceito de que Roma era primer inter pares, né? É o primeiro entre iguais, por ser o local onde chegou o apóstolo Pedro, onde chegou depois o apóstolo Paulo e onde foi fundada a principal igreja. Mas o Papa queria estar acima, o Papa em Roma queria estar acima dos seus demais patriarcas, e isso foi uma ruptura principalmente política naquele momento, que tinha a ver com a expansão islâmica, uma questão histórica muito complexa, né? E aí, por questões de costumes litúrgicos, por uma política do Império Bizantino também naquela época, acabou sendo uma razão para o cisma, e para todos os efeitos a igreja se separou. Hoje é uma estrutura em várias igrejas autocefálicas, ou seja, tem o seu próprio controle, apesar de serem reconhecidas entre si e manterem muitas tradições. Até anotei aqui, para não falar besteira para vocês, que atualmente são 14 igrejas ortodoxas bizantinas, cada uma delas comandando uma região. Temos Constantinopla, que é ecumênica, né? Afinal Constantinopla, hoje Istambul, é uma cidade majoritariamente muçulmana após a queda de Constantinopla perante o Império Turco-Otomano. Temos também a Igreja Ortodoxa de Alexandria, outra em um país majoritariamente muçulmano, o Egito. Jerusalém, também o patriarcado lá importante, e aí vamos para o leste europeu e os Balcãs. Igreja Ortodoxa da Rússia, da Sérvia, Romênia, Bulgária, Geórgia, Chipre, Grécia, Polônia, Albânia, Tchequia e Eslováquia, e ainda não plenamente reconhecida por questões políticas atuais envolvendo a guerra, a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Então, eles todos mantêm muitas semelhanças, mas são autocefálicas, ou seja, cada patriarca comanda essa região, essa igreja, como é o caso da Rússia, o caso da Grécia, etc. Quais são os principais fundamentos? Bom, a Bíblia acaba sendo um principal fundamento para todas as 3 vertentes grandes do cristianismo, e também a tradição sagrada, né? Os pais da igreja, os concílios ecumênicos, a liturgia, tudo isso, assim como os católicos, os ortodoxos também mantêm. Mas a autoridade, ela não é exercida com a primazia papal, como é o caso de Roma, mas através do modo sinodal, ou seja, concílios e sínodos de bispos, né, encontros de bispos que decidem questões específicas e importantes de maneira conjunta. É uma visão até que tem sido adotada por alguns papas. O próprio Papa Francisco tinha uma visão muito sinodal, o Papa Leão XIV parece que também vai para esse sentido, para que não seja totalmente centralizador, mas que possa, através das comunidades de católicos espalhados pelo mundo, ter essa visão de uma comunidade grande, não apenas de uma única autoridade incontestável. O papel de Roma para os ortodoxos é algo um pouco complexo, afinal eles reconhecem o bispo de Roma tendo primazia de honra na igreja antiga, mas eles rejeitam essa primazia de jurisdição, ou seja, Roma comandando tudo, e tudo que Roma diz
é lei para todos os outros cristãos do mundo. E essa que foi uma razão do cisma em 1054 e que continua sendo um motivo de divergência para uma possível união, né, uma reunificação de todos os ortodoxos com os católicos apostólicos romanos. A salvação para os ortodoxos, eles colocam uma ênfase na deificação, ou seja, participar da vida divina pela graça. Eles também têm sacramentos que são chamados mistérios, que são 7 também, assim como nos católicos, mas não tem o mesmo formalismo jurídico, né? Não tem essa mesma especificidade como tem dentro da Igreja Romana. A Eucaristia é também a real presença de Cristo, entendida como mistério, sem a linguagem escolástica da transubstanciação, ou seja, para eles não é exatamente a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, assim como fazem os católicos durante a missa. Maria e os santos também têm grande devoção, eles têm um uso intensivo de ícones em todas as igrejas em papel central, isso eu já mostrei para vocês, né? Grande parte das igrejas pintadas do chão até o teto com várias imagens, inclusive de santos locais, de mártires locais, dessas igrejas que foram perseguidas ao longo da história, né? A igreja ortodoxa, historicamente, foi talvez a igreja mais perseguida e que mostra essa intensa devoção dos cristãos do Oriente, seja dentro da Europa, seja no Oriente Médio ou Norte da África, algo muito bonito, né, de você poder presenciar, falei isso para vocês também. E o que é interessante é que eles seguem um calendário litúrgico, um calendário de jejuns de forma muito mais rígida. Então, eles têm uma forte disciplina para os jejuns de Páscoa, de Natal, quando temos as quartas e sextas, determinadas comidas que se pode ou não comer, e tem um calendário litúrgico próprio, afinal, muitas das igrejas não seguem o calendário gregoriano, mas usam o calendário juliano, ou seja, o Natal tem aquela questão de que não é no 24 ou 25 de dezembro, acaba sendo no 6 ou 7 de janeiro, outros feriados, assim como a Páscoa, acontece um antes ou um depois, enfim, tem toda essa questão de datas, né, que acaba sendo uma diferença principal. Voltaremos às semelhanças e diferenças no final desse vídeo, numa espécie de tabela que também preparei aqui para vocês, para que seja mais fácil eu falando em sequência, vocês entenderem as diferenças e depois entender as semelhanças. Por fim, chegamos ao protestantismo, que para todos os efeitos tem início no século XVI, 1517, com Martinho Lutero na Alemanha, mas também é importante o Calvino na Suíça e depois o rei Henrique VIII na Inglaterra com os anglicanos, enfim. Isso acaba abrindo precedente para várias outras interpretações e várias outras igrejas reformadas que depois se transformariam em muitas denominações até os dias atuais. A igreja ela surge como uma reação contra certas doutrinas consideradas impróprias pelo Lutério em relação à Igreja Romana, as indulgências, a autoridade papal, né, a teologia dos méritos, todas essas questões muito específicas do final da Idade Média que acabaram fundamentando a crítica de Lutero e depois ganhando adeptos Europa e mundo afora. Então, ela se fragmenta rapidamente depois de Lutero em várias famílias e falarei para vocês sobre algumas destas famílias também agora nesta parte, e ela se tornou muito influente na América do Norte, principalmente com a fundação dos Estados Unidos da América, que já era um país fundamentalmente protestante desde o seu início, e também tem ganhado força com as igrejas pentecostais e neopentecostais na atualidade na América Latina e na África. Quais são os principais fundamentos? As 5 solas, né? A sola escritura, por exemplo, né? A escritura, a Bíblia, como autoridade final em matéria de fé, ou seja, não tem a autoridade do Papa, a autoridade de um bispo ou de uma igreja específica para determinar. A Bíblia é, para todos os efeitos, a coisa mais importante dentro da tradição protestante, e aí temos a salvação também através da sola fide e sola gratia, né? A jurisdição somente pela fé e pela graça de Cristo, sem necessariamente as obras para ajudar na salvação de ninguém.
Eles também acreditam no solo Christus, ou seja, só Cristo é o mediador entre as pessoas e Deus, não acreditam no intermédio dos santos ou até mesmo da Virgem Maria, e os sacramentos praticados, eles variam, mas majoritariamente, na maior parte das igrejas, são apenas dois, né? O sacramento do batismo, que acontece já em idade adulta, enquanto que nos ortodoxos e nos católicos acontece quanto bebê ou criança, e também a ceia do Senhor, que representaria então a Eucaristia, vista assim pelos católicos. A igreja e ministério aí acaba sendo muito mais complexo, porque cada uma das vertentes, das denominações, tem a sua própria estrutura hierárquica, não tem uma autoridade central, e isso depende da denominação, e tem várias igrejas que são não denominacionais, portanto, seguem algo completamente diferente daquilo que eu posso estar dizendo aqui para vocês, e isso, então, dificulta eu trazer algo padronizado, né? Porque aí eu teria que olhar ou fazer um vídeo especial sobre todas as vertentes do protestantismo, que são bastante diferentes também entre si. E o culto, ele é normalmente um pouco mais simples, né? Não tem um ritual explicitamente detalhado, mas é focado mais na pregação da palavra, né? Nas ministrações dos pastores, das pastoras, e as mulheres também podem falar na posição de mais alta autoridade, eles que dão muito enfoque para os louvores, as músicas, né, congregacionais, etc. Então, esses são as principais características de cada uma delas e um pouco da história. Nos números, é bom a gente saber que, como eu disse no começo do vídeo, são entre 2,5 e 2,6 bilhões de cristãos em todo o mundo. Para todos os efeitos, a maior religião do mundo, né? Todos acreditando em Jesus Cristo, a cruz sendo um símbolo universal de todos eles, representando então 32% da população mundial. Haja gente, né? Muita gente mesmo. No catolicismo, os números absolutos da própria Santa Sé são 1,4 bilhão de fiéis, o que seria aproximadamente 50 a 54% de todos os cristãos e cerca de 17% de toda a população do mundo. No segundo lugar, né, em número de fiéis, temos os protestantes, né, nas diversas categorias, entre 600 e 900 milhões. Isso varia de acordo com o instituto que fez a medição, mas então em torno de 30 a 40% dos cristãos do mundo e entre 11 e 13% da população mundial. E por fim, os ortodoxos, tendo aí entre 200 e 300 milhões de fiéis, representando 10 a 12% dos cristãos e 3 a 4% da população mundial. Lembrando que esses dados muitas vezes não são tão precisos, porque os critérios para essas medições dependem de países individuais ou de organizações por todo o mundo que não têm as ferramentas muitas vezes necessárias para fazer todas estes estudos, essas coletas de dados de forma eficaz e precisa. Por fim, para que a gente possa compreender melhor, eu separei aqui a tabelinha para vocês que eu vou passar para que a gente possa entender um pouco melhor as diferenças conceituais. Do aspecto da autoridade, os católicos acreditam então Bíblia mais tradição apostólica mais o magistério, tendo o Papa como aquela figura de primazia universal. Os ortodoxos, a Bíblia mais a tradição e uma autoridade sinodal, dividida em sínodos pelos bispos e pelos diferentes concílios que acabam acontecendo. Enquanto que, para o protestantismo, a autoridade é baseada toda na Bíblia, a sola escritura, tendo esta função fundamental. Liderança máxima para os católicos é o Papa. Para os ortodoxos são os patriarcas em cada uma das suas regiões e não há um líder único para os protestantes. Igreja Católica Apostólica Romana, apenas uma, né? Várias igrejas físicas, mas uma igreja espiritualmente falando, enquanto que os ortodoxos têm pelo menos 14 e os protestantes, de acordo com os números mais recentes, variam de 30 a 47 mil diferentes igrejas e denominações. Entre elas, eu anotei aqui para não falar besteira, os luteranos, os reformados, presbiterianos, os anglicanos, metodistas, batistas, adventistas,
os pentecostais, neopentecostais, os não denominacionais, entre tantos outros. Se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando mais sobre essas denominações e também as principais características dela, põe aqui nos comentários, vou ficar feliz de poder atender aos pedidos de vocês. Em relação à visão da igreja, para os católicos, a igreja católica é a plenitude da igreja de Cristo, com certas feridas na sua unidade, exatamente pelo cisma do Oriente, quando a igreja ortodoxa se estabelece, e também pela reforma protestante. Para os ortodoxos, eles são a continuação fiel da igreja antiga, com todos os rituais e dogmas seguidos pelos apóstolos, enquanto que a igreja protestante, né, as igrejas protestantes, elas são, a igreja não importa, né, eles dizem que não é a placa da igreja que vai salvar uma pessoa, e todos aqueles que são crentes e que seguem a Bíblia poderão então estar dentro desta visão de igreja. Para os católicos, como que funciona a justificação e a salvação? A graça mais a fé mais as obras, ou seja, ênfase com os sacramentos. Para os ortodoxos também a graça, a fé e a participação na vida divina, enquanto que para os protestantes, sola fide, apenas a fé, apenas a graça. Sola fide e sola gratia, né? Sacramentos, para os católicos são 7 bem definidos, para os ortodoxos são chamados de 7 mistérios, e para os protestantes normalmente são 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Outros ritos não são sacramento no mesmo sentido, né, como a extrema-unção, né, a oração pelos enfermos e aqueles moribundos que estão no leito de morte, ou até mesmo o matrimônio, a ordenação dos sacerdotes. Então tem uma diferença grande nesse aspecto também. A Eucaristia, para os católicos, é a transubstanciação. Há um culto eucarístico muito específico, onde o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Para os ortodoxos é a real presença como mistério, né? Uma forte ênfase na liturgia, enquanto para os protestantes é algo bastante variado, né? Tem aqueles que acreditam na real presença, como os luteranos, e até outros que têm uma ceia mais memorial, né? Mais uma memória de Cristo, assim como ele fala, né? Fazer isso em memória de mim, na Santa Ceia em muitas dessas igrejas. O papel de Maria acaba sendo também muito diferente. Os dogmas marianos, né, a Imaculada Concepção, a Assunção, etc., são muito importantes para os católicos, têm uma ampla devoção e intercessão com a ajuda da Virgem Maria. Para os ortodoxos também, né, o Theotokos, né, a Mãe de Deus, assim como foi definido também em um dos concílios ecumênicos nos primeiros séculos, e tem uma grande devoção, mas não os mesmos dogmas que a Igreja Latina, enquanto que para os protestantes tem um respeito como mãe de Jesus, mas quase nenhuma devoção dentro dos cultos, né, sem nenhum tipo de dogma. Os santos na Igreja Católica têm uma veneração importante, uma intercessão, e tem um processo de canonização formal. Até este ano tivemos com o primeiro santo milênio, né, o Carlo Acutis. No caso ortodoxo, também uma veneração muito intensa, sobretudo com a utilização dos ícones em várias das igrejas, enquanto que os protestantes, de maneira geral, rejeitam a invocação dos santos. Eles aceitam Cristo apenas Cristo como o único mediador. As imagens nas igrejas católicas são permitidas e muito comuns. Quando vamos para as igrejas ortodoxas, muitos ícones estão em uma posição central, enquanto que nos protestantes aí é uma variedade de interpretações. Os luteranos e anglicanos, eles aceitam algumas imagens nas suas igrejas. Os calvinistas e batistas, eles preferem uma simplicidade visual muito maior, e várias igrejas evangélicas pelo mundo afora acabam nem tendo algum tipo de referência à imagem, né? Às vezes tem uma cruz muito simples, sem Cristo, sem nenhuma representação antropológica de Cristo ou das passagens bíblicas e dos santos, das pessoas importantes ao longo do cristianismo. Outras diferenças rituais litúrgicas importantes da gente mencionar aqui para vocês.
A liturgia principal para os católicos é a missa, geralmente mais simples após o Concílio do Vaticano II, né, que foi encaminhado pelo Papa João XXIII, Paulo VI, etc. Antes tinha a missa tridentina, era toda a liturgia em latim. Em alguns locais isso ainda acontece, mas em ampla maioria dos países as missas são realizadas na língua local, apenas com algumas partes em latim ou com algumas repetições feitas em outra língua, quando se trata de um país onde o cristianismo, por exemplo, é minoritário. Para os ortodoxos tem a liturgia de São João Crisóstomo e o de São Basílio, que é longa e altamente ritualizada. Então, uma das diferenças que eu pude perceber também estando em algumas missas ortodoxas é que os católicos ficam majoritariamente sentados, algumas partes da missa se levantam, em outras se ajoelham, enquanto os ortodoxos estão quase sempre em pé. Apenas nos cantos da igreja há bancos para as pessoas mais debilitadas, mais idosas sentarem. Enquanto que na igreja protestante aí os chamados cultos têm uma pregação central com separação entre louvor e a palavra, e grande parte do louvor é feito em pé, enquanto grande parte da ministração é feita sentado. Aí são questões que variam também de igreja para igreja, dependendo do pastor ou da denominação. A língua do culto no catolicismo é principalmente o vernáculo, ou seja, a língua falada naquele país. Antigamente, grande parte da missa era em latim, apenas a homilia ou alguns outros ritos eram na língua local. Isso mudou depois do Concílio Vaticano II. Na religião cristã ortodoxa utilizam as línguas nacionais, ou seja, o russo, o romeno, o grego, mas também tem algumas partes utilizadas na língua mais tradicional, uma visão mais antiga, com o próprio grego tendo uma função central, ou as línguas eslavas, enquanto que no protestantismo é sempre a língua local, o vernáculo, assim chamado. O batismo normalmente é infantil, por infusão ou imersão, né? É muito comum, acho que todos nós sabemos o que é um batismo na Igreja Católica, e na Igreja Ortodoxa é a mesma coisa, só que é uma imersão tríplice, ou seja, do corpo inteiro do bebê. Até alguns vídeos são interessantes vocês assistirem na Igreja Ortodoxa da Geórgia ou da Rússia, como eles fazem esse batismo 3 vezes. No caso dos protestantes, muitos aceitam o batismo infantil, como é o caso dos luteranos e anglicanos, mas a maior parte dos evangélicos aceita o batismo só para adultos. Indo então agora para outros aspectos litúrgicos do ritual. Na Eucaristia dos católicos há o pão ázimo, ou seja, a hóstia e o vinho, e a comunhão sob uma ou duas espécies. Muitas vezes você mergulha a hóstia no vinho, caso seja uma missa especial ou se é um grupo um pouco menor. No caso do cristianismo ortodoxo, a Eucaristia é um pão levedado e vinho, a comunhão normalmente com as duas coisas, enquanto que no protestantismo, em geral, o pão levedado, ou também pão ázimo, e suco de uva ou vinho. A sequência varia de acordo com a ocasião. A confissão é considerada um sacramento muito importante para os católicos. Ela é feita diretamente a um padre, a um sacerdote. Nos ortodoxos, a confissão ela é sacramental, geralmente diante de um ícone ou com um padre ao lado, enquanto que para os protestantes, muitas vezes a confissão é diretamente a Deus, de forma individual, e às vezes pública ou comunitária com uma pessoa que você é mais próximo. O clero é também um ponto de muita divergência entre essas 3 visões do cristianismo. No catolicismo temos os padres, os bispos e diáconos. Muitas vezes o padre latino ele é celibatário em quase a vasta maioria dos casos. Nem sempre foi assim, mas atualmente é assim. No caso ortodoxo, bispos, padres e diáconos e padres paroquiais podem casar, ou seja, antes da ordenação eles podem casar, mas aí a subida na hierarquia da igreja ela é limitada por conta do matrimônio, enquanto que os protestantes, os pastores, presbíteros, bispos, eles têm o casamento permitido, e a ordenação feminina ocorre em muitos casos, ou seja, chamar de bispa ou pastora, algo que você nunca vai ver na Igreja Católica ou Ortodoxa.
Os jejuns são feitos durante a quaresma para os católicos nas sextas-feiras e as normas são mais moderadas. No caso ortodoxo, os jejuns são mais rigorosos e no caso protestante é pouco jejum obrigatório e mais práticas voluntárias e locais por determinadas causas. O calendário católico, ele é gregoriano, a Páscoa calculada conforme as normas ocidentais. No caso ortodoxo, muitos usam o calendário juliano, com a Páscoa geralmente em data diferente da ocidental, exatamente por conta da diferença do calendário, diferença de quando é celebrado o Natal, por exemplo, enquanto que os protestantes seguem o calendário civil local. A Páscoa coincide com a Páscoa católica em quase todas as vezes. E agora chegamos, depois de tantas diferenças, nas semelhanças. Afinal, para todos os efeitos, se você for para um país muçulmano, um país budista, ele não vai se importar se você é católico, ortodoxo ou protestante. Os censos vão perguntar se você é cristão e aí todos vão ser colocados no mesmo pacote para estes governos, mas sabemos que as diferenças são importantes na vida de cada uma das pessoas. Quais seriam então as semelhanças? A fé trinitária, ou seja, a crença em de Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é algo seguido de forma bastante forte em todas as três vertentes. A cristologia também muito importante, a crença em Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, encarnado, que morreu e ressuscitou para a salvação de toda a humanidade. Então, a vida de Jesus Cristo, a vida e a vinda de Jesus Cristo como homem, todos os seus ensinamentos, a morte e ressurreição, é algo considerado uma verdade absoluta para todos estes três tipos de cristão. As escrituras também, reconhecimento da Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, como uma escritura divinamente inspirada. Aí temos uma diferença que os protestantes não consideram, se eu não me engano, 5 livros do Antigo Testamento que estão na Bíblia católica, por exemplo, mas para todos os efeitos, o Novo Testamento, né, a lei de Cristo, ela é vista de forma igual porque é a mesma Bíblia. O credo antigo também é praticado por grande parte de todos os cristãos, né? A maioria na prática aceita o credo chamado de niceno-constantinopolitano, ou seja, o credo dos apóstolos, aquilo que foi decidido nos primeiros concílios ecumênicos que definiram muitas coisas sobre a figura de Cristo, a figura de Maria, a separação da natureza, né, de homem e Deus, algo que depois ficou decidido que que Jesus foi 100% homem e 100% Deus e na mesma natureza, pelo menos aquelas igrejas calcedonianas assim acreditam. No caso dos não calcedonianos, como os etíopes ou até mesmo os coptas, isso acaba sendo interpretado de forma diferente, talvez um tema para mais um vídeo. E todos praticam o batismo e a Eucaristia. A moral cristã básica, ela também é muito presente não só nessas três vertentes, mas em todas as sociedades onde essas três vertentes são maioria, ou seja, a valorização dos 10 mandamentos, a ética do evangelho, amor a Deus e ao próximo, importância da oração diária, da caridade e da vida comunitária, tudo isso presente, seja na Rússia ortodoxa, seja na Itália católica, seja nos Estados Unidos protestante. E a dimensão missionária. Todos entendem que a mensagem de Cristo deve ser anunciada e espalhada em todos os cantos do mundo, e isso é evidenciado pela presença de igrejas católicas, ortodoxas e protestantes em quase todos os países do mundo. Então, estes pontos acabam sendo fundamentais para a representação de cristãos como uma comunidade muitas vezes vista de forma unida em parte do mundo. Eu acredito que esse vídeo tenha respondido algumas das questões principais que algumas pessoas possam ter levantado. Outra questão que é interessante dizer: os católicos costumam fazer o sinal da cruz, seja na missa, seja em outros momentos da vida cotidiana, da esquerda para a direita.
Os ortodoxos fazem da direita para a esquerda, geralmente com os 3 dedos juntos, né? Sempre a trindade é muito importante, enquanto os protestantes não costumam fazer o sinal da cruz. Muitos católicos costumam utilizar uma cruz latina, né? Uma cruz que tenha Cristo crucificado. Os ortodoxos usam a cruz ortodoxa, enquanto que alguns protestantes utilizam e outros não utilizam. Aí fica a critério de cada um. Há muitas diferenças pontuais que eu posso ter esquecido de falar, afinal o vídeo já está longo o suficiente, mas com certeza acho que depois dessas explicações vocês vão entender um pouco melhor quando eu falar a respeito de cada uma dessas vertentes da fé cristã em loco, né? Quando eu vou para a Rússia e falo das igrejas ortodoxas, ou da Ucrânia, ou na Romênia, quando eu estou em países africanos que tem uma comunidade católica grande, quando eu falo sobre os sacramentos, ou até mesmo olhando para a nossa sociedade, fazendo análise sobre o crescimento do protestantismo no Brasil e em outros locais, é importante entender essas diferenças fundamentais antes de fazer qualquer tipo de fala preconceituosa ou intolerante. Vocês sabem que aqui a gente preza pela tolerância de visões de mundo e pelo diálogo aberto, sempre com respeito e civilidade. A todos aqueles que ficaram até o final deste vídeo, meu muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, talvez um pouco longo, um pouco monótono, mas muito importante para que outros episódios sejam compreendidos de forma mais fácil. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo e fiquem com Deus.